Boa noite a todos. Hoje, 8 de agosto de 2025, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este, organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início, né, que as pessoas que quiserem participar conosco, esse programa é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, né? Brasil. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar que quiser nos acompanhar ao vivo, basta entrar lá no site www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho para obter os links, poder participar conosco ao vivo às sextas-feiras. Também lá no nosso site encontrarão as playlists dos estudos anteriores, como também estudo da Revista Espírita. Tem uma gama de material aí para as pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, nós estamos no estudo 58 do ano 2025, né? Na verdade, foi iniciou no final de 2024 para 2025, né? E nós estamos chegando aí já nas partes finais, né? Estamos na parte quarta, né? No capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros. Então, hoje o estudo é um pouquinho diferenciado, porque tem uma questão que ela é bem longa e interessante de ser estudada, que é a questão 1009. Né? Então, hoje nós vamos estudar apenas essa questão, a questão 1009. E a pergunta é assim: assim, as penas impostas jamais estão por toda a eternidade? E os espíritos respondem: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas, sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, odioso, vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? É uma coisa que eu acho assim, muito interessante e é uma linha da filosofia, né? Sempre responder com perguntas, né? E as perguntas fazem a gente analisar de maneira diferente as questões. Então, tanto aqui na obra, tanto os espíritos como Kardec, dentro da própria obra, que ele fala filosofia, né? Usava desses artifícios, né? Que é bem interessante, que faz que a gente reflita de outra maneira, né? E continua. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo,
e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele, Deus, né, não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se eles não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas depende dos esforços ocupados, não está toda a sublimidade da justiça unida da bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um segundo suas obras. Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater e aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desmatado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e, então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e a Deus a quem a atribuiu. Daí os males sem conta que hão desabado sobre a voz e aos quais vimos trazer o remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram esta grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que, se não extingue com um fogo eterno, absolutamente nada se encontra nas suas palavras capazes de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo o sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Encaminhai vossos passos para a morada. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamené. Vamos a outro. Guerras de palavras. Guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feitos. Será ainda preciso que reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas.
eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por pena sem fim, irremissível. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chega o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixarás de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana. Porém, tal como tendes, ela é uma dádiva de Deus. E com auxílio desta razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor das suas obras. Humanidade. Humanidade. Não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Vamos ao outro agora. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentes a esse princípio fundamentais, comprometendo a ideia de Deus como o lhe exagerardes a severidade. Duplamente comprometeis, deixando que o espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemências, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuis ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças. Como é
aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represálias, e que esperais mantê-la no ideal? Ó, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me. Ou vos resignais a deixar que pereçam as vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência, a que se modifiquem, ou então vivificai-vos, abrindo aos benfazejos eflúvios que os bons nesse momento derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de um vão fantasma próprio, quanto muito para amedrontar criancinhas e que estão crescendo um pouco. Logo deixam de crer. Olha, e no século XXI, né? Se persistirdes nesta mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de todas a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada a ruir sobre seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e os desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? Aquele por quem um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto agorioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem, Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? Consequência natural, derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgastá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesmo e a buscar o ponto de salvação. Os castigos só têm por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar toda a razão de ser. Eu acho bacana essa maneira de entender o castigo, né? Porque a gente sempre tem o castigo assim, com uma coisa ruim. Na realidade, a dor ela é ruim, mas se a gente começa a entender a maneira que é colocado aqui, né? Que é falar, é uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela geração do sofrimento. Quer dizer, você está sofrendo ali, mas o objetivo é que você desgasta, né? Desgastar aquelas coisas ali para você mudar, né? É o arguilhão que estimula a alma pela amargura
a se dobrar a si mesmo em busca ao porto de salvação. Quer dizer, é doloroso, é difícil, mas se analisando assim, a importância disso, né? Qual é o objetivo desse castigo? Né? Não é uma coisa assim. Pode ser ruim para a pessoa que está colocando ali esse desconforto, mas ele tem sempre uma coisa, um objetivo maior, que é fazer com que a pessoa retorne ao caminho do bem, né? E ele continua. Ó, é verdade vos digo, cessai. Cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável, afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigração e consagrareis a unidade divina, tendo unido o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo. Vamos a um outro. Como atrativo de recompensas e temor de castigos, procurais se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhes são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Não adianta te reclamar, não. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repetirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz doente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade do que o cerca, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com castigo extremos as 3/4 dos seus súditos, por uma ofensa ou infração de sua lei, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam? Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe e sabia ao criar a alma, e se esta viria a falir ou não. Ele, pois, desde a sua formação, foi destinada, ela, né? Desculpa, ela, pois, o espírito, nós, a alma, né? Pois desde a sua formação foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ele faliria, mas ele deu meios de instruir-se pelas suas próprias experiências, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se afirmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe é fechada para sempre. E Deus faz que todos os esforços que ela empregue para o conseguir
dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender, e, a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveriam se desse ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento anormal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Assim, nesse caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pode admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios, mesmo assim também se exprimam? Não esquecemos, principalmente, que não lhes permitindo sua enfermidade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Ademais, a doutrina do fogo material e das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas. Por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significado fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, por meio das comunicações espíritas, hão podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos urgentes. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restrito acima, indicando acima indicado. E penso que, com efeito, a palavra eterno se pode refletir apenas em si mesmo, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. Num dia que a religião admitir essa interpretação, assim como alguns outros, também decorrente do progresso da luz, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Bom, gente, era isso essa questão, que era muito longa. Eu só preparei essa pergunta, porque aí entra na outra, não daria para nós terminarmos, né? Que daí seria muito longo. Então, para a gente não ficar começando um assunto, como que os assuntos agora são muito importantes, né? Então, eu resolvi fazer dessa maneira para facilitar, né? Tá aí, olha.
um tema aí para nossa reflexão, né? Profunda, né? Tá aberto aí os comentários. Quem quiser comentar aí, Adriana, Juliana. Ô, seu José, eu achei bem profundo, né, esse estudo. Se a gente pudesse voltar um pouquinho lá nas partes iniciais. No início? Deixa eu ver. É, aí. Bom, na verdade, ele fala da questão do castigo, né? Que ele não pode ser eterno, né? Se nós temos um Deus que é justo, né? Que é bom, que é amor, seria mais ou menos por aí esse começo? As penas impostas jamais são por toda a eternidade? Não, né? Claro que não. Essa questão 1009. É que na verdade ele fala, aqui é todo sobre a questão 1009, né? Sobre toda essa É, pergunta, né? todas, aham, todo o texto, mas assim, ele começa com essa perguntando, né? Se as penas impostas são por toda a eternidade, e aí ele vai discorrendo até chegar à resposta que não, né? Que aí seria a negação da bondade de Deus, se assim o fosse, não é isso? Então, é bem isso mesmo. Por isso que eu falo que ele faz muita pergunta, né? Porque seria ilógico, né? Não faz sentido, né? E aí ele vem de todo o texto, acho que foi bastante longo, porque na Igreja Católica, inclusive, se a gente lê o livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando em outros momentos, que fala sobre essas questões, né? Aí ele discorre muito mais sobre isso, né? Que não tem sentido nenhum, né? Que, em vez de eles falam que era para frear, né? Para frear a humanidade. Mas eu até comentei isso, porque se você pega um criminoso, aí você fala assim, olha, você fez bastante crime, você vai ser condenado agora para a eternidade. Aqui na vida mesmo, eu falo, bom, já que eu estou condenado para o inferno, para que eu vou querer melhorar alguma coisa? Eu vou continuar fazendo mais e mais ainda, né? Quer dizer, em vez, o efeito é o contrário, né? Você não consegue mudar, né? Se ele pensa assim, ó, não, já que eu estou mesmo, é que tem um ditado meio comum que fala assim, ó, já que eu estou condenado ao inferno, por que eu não vou abraçar o capeta, né? Então, quer dizer, não tem sentido nenhum, né? Essas questões. Então, a própria teórica que ele comenta, o texto comenta bem isso, né? É, não consegue explicar, né? Partindo desse princípio que você comentou aí, de um Deus soberano justo e bom, né? Como que você vai admitir uma coisa dessa? Que vai se condenar uma pessoa à eternidade por alguns erros de uma passagem no terreno, ou duas, que seja, né? Então, não tem, né? Tem a maneira que ele coloca o castigo lá na frente, lá, que eu achei bem bacana também, né? Porque a maneira de ver o castigo é de analisar que é uma coisa boa, né? Ele não tem objetivos ele tem objetivo que a pessoa reflita e mude, né? Mude a maneira de É interpretar. bem interessante, né, essa colocação sobre o castigo como uma coisa positiva, né, no sentido que vai ajudar a gente no nosso crescimento, né, na nossa melhora, nossa transformação. Achei bem interessante essa parte. Aqui, ó, né? É como se fosse uma mãe, né, que deixa o seu filho de castigo para poder aprender os bons valores. Não é algo que vai, é, como eu vou dizer assim, é algo temporário, né, para conseguir é, conduzir aquela criança a se tornar alguém melhor. E o castigo, nós vemos como um castigo, mas não existe castigo, né? Existe aprendizado.
É bem por aí mesmo, né? Essa questão, né? Bacana, né? É um texto assim de a gente refletir bastante, né? É, é um texto um pouquinho longo, né? Mas eu acho que ele colocou dessa maneira assim por causa de para que a gente pudesse me entender, né? E até hoje existe isso, né? As pessoas falam que a pessoa vai eternamente. A questão do céu e do inferno é uma coisa maluca, né? Dizer que você vai para o céu, vai ficar tocando harpa lá, ficar lá, não faz sentido nenhum também, né? Uma beatitude lá sem fazer nada. Você imagina aqui, se você pegar, por exemplo, uma férias, e você ficar lá um mês, 2 meses, ou até, vamos colocando assim, que já é muito tempo, né? Para hoje, pela modernidade, você ficar até um ano em um lugar lá remoto, tranquilo, isso, beleza, né? Não parece. Mas depois não começa a enjoar tudo isso, né? Agora você imagina você ficar o resto da vida, sem poder fazer nada, só. Do outro lado, os outros, um irmão teu, um parente, um filho, os amores, estão lá no inferno. Você não pode nunca mais poder vai ver, acabou. Que Deus é esse, né? Que coisa maluca é essa, né? Não faz sentido nenhum, né? Para reflexão mesmo, né? E até mesmo quando a gente vê o sofrimento que às vezes nos acata, né? Ou aquelas pessoas próximas, que a gente vê como um castigo, quando fala, poxa, mas na realidade, que nem a Juliana colocou, tá ali, o objetivo daquilo é fazer que a pessoa des, desperte, né? Nova consciência, que é errado fazer, né? Não é para entrar em desespero, não, poxa, eu tenho que aprender uma lição, então o que eu tenho que aprender de tudo isso? Eu sempre reflito sobre essas questões, né? Quando as coisas ficam difíceis, aí eu tenho que dar uma paradinha assim, puxa, o que eu preciso compreender de tudo isso? O que eu preciso me modificar, né? E às vezes a gente não faz isso, né? A gente, que injustiça. Não, pode ser injustiça perante o mundo terreno, né? Mas perante a lei divina, não. E lembrando que o nosso suposto castigo, ele é sempre de acordo com a nossa capacidade para aguentar, né? E às vezes nós estamos nos achando que estamos carregando uma bagagem muito pesada e olhamos à nossa volta, sentamos e começamos a conversar e nós vemos como tem pessoas com bagagens pesadíssimas e a gente até se envergonha de reclamar do que as que estamos carregando, né? Então, a gente analisa muito. Eu, às vezes, acho que eu tenho algum problema, né? Eu sento, converso com alguém, começo a contar, falo, meu Deus, quanta coisa, quanto sofrimento, quanta tristeza. Então, o nosso é muito leve. Verdade. Mais alguma questão? Eu acho que o texto também ele é bem explicativo, né? Sim, ele é bem explicado. E a gente vai interpretando também conforme a gente vai se evoluindo, clareando nossas ideias, né? Como o senhor disse, toda vez que lemos o livro é sempre uma outra percepção. Olha, você colocou uma palavra, colocou uma coisa assim. Este agora aqui, é o terceiro ano que eu estou estudando o Livro dos Espíritos, assim, né? No começo era meio presencial, aí depois da forma online é o segundo ano. Segundo, terceiro ano já também, não sei. E isso eu estou dizendo que está estudando assim, né? Porque ler o Livro do Espírito já faz 20 anos que eu tenho sempre lendo, né? Só que é diferente. Toda vez que eu estou lendo aqui agora, aqui, ó, me parece que me abre mais alguma coisa assim que eu aprendo um pouco mais. Né? Quer ver? E pretendo, quando acabar aqui, voltar a iniciar a estudar de novo, e com certeza, outra vez que eu estiver estudando aqui, conversando com outras pessoas, né, que daí outras pessoas colocam o ponto de vista dela, a gente vai compreendendo, vai abrindo mais o nosso saber, o nosso conhecimento, né? Por isso que é a importância, né, de estudar, assim. Bom, se não tiver mais nada para comentar, então vamos fazer uma oração. Quem vai fazer a oração para nós no final? Hoje eu posso deixar para a Adriana, que eu sempre faço, né?
Aí, Adriana, sobrou você. Tá bom. Assim, Senhor Jesus, nós vamos encerrando o nosso estudo desta sexta-feira, agradecendo a vós por nos permitir deixar um pouco, Senhor, o mundo da matéria e voltarmos os nossos pensamentos para vós. Agradecemos a espiritualidade maior por nos amparar, nos proteger e abrir nossas mentes e nossos corações ao entendimento deste estudo. Agradecemos pela semana que nós passamos, pelas bênçãos recebidas durante toda essa semana. Que possamos, Senhor, nos renovar em vós na semana que se iniciará e que também possamos cada vez mais buscar o conhecimento dos ensinamentos da doutrina do Cristo. Que assim seja. Que assim seja.